Irmãos, como todo mundo sabe, ou quem não sabe fica sabendo, o Brasil inteiro para esse mês para falar sobre o suicídio. E incrível que pareça, Deus colocou no meu coração, eu tinha esquecido desse mês, e essa semana eu estava no Facebook, já aquele vício de abrir Facebook, você não quer nem abrir Facebook, mas seu dedo já vai direto, né? E eu comecei a passar e vi, escrito assim na legenda: missionária acaba de perder a sua vida. Aí eu abri, não sei quem viu isso, ontem apareceu no Face de novo, alguém colocou no grupo de Marataízes ou de Itapemirim, uma missionária que estava em cima de uma ponte, e ela decidiu então se jogar da ponte. E estava as pessoas falando que era uma missionária muito dedicada ao Senhor, era uma pessoa totalmente íntegra, mas estava lutando, de repente, ela começou a lutar contra uma depressão, sobre um peso na vida dela, e ela não soube lidar com isso. Até foi um ponto que ela ficou em cima de uma ponte, e quando ela viu que o bombeiro estava agachado para tentar segurá-la, ela se jogou e morreu na hora. E muitos de nós não entendemos o porquê que um crente, até um crente fiel, faz isso. Por que muitas pessoas que são dedicadas a Deus, pessoas que são compromissadas, chegam a esse ponto de tirar sua própria vida? É isso que eu quero falar nessa noite. Como leva? Será que tudo é demônio? Será que é Satanás que simplesmente empurrou ela daquela ponte? Será que foi Satanás que soprou no ouvido dela para que ela se jogasse? Obrigado. Então hoje, eu vou adentrar a Bíblia com você, e juntos nós vamos estudar um pouco. Eu vou falar hoje sobre o que fazer, o que leva a pessoa a ter doenças psicossomáticas. Hoje eu vou falar sobre doenças psicossomáticas. E o que leva a pessoa a ter doenças psicossomáticas? Para o suicídio acontecer, existe uma série de fatores que leva a pessoa a chegar nesse ponto final. A pessoa não é do nada que ela chega, tenta se matar, vem o pensamento suicida e a pessoa morre. Não. Atrás desses pensamentos, vem as doenças psicossomáticas, vem a ansiedade, vem a depressão. E hoje eu queria que você olhasse para você mesmo, visse se você já está sendo bombardeado pelas doenças psicossomáticas, se você já está tendo doenças psicossomáticas. E assim que você olhar para você mesmo, nós vamos pedir a Deus para que nos liberte, para que a gente possa ser pleno, para que a gente possa ser saudável, fisicamente e mentalmente. Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 32. Aqui um personagem da Bíblia que teve uma doença psicossomática, Davi. Salmos 32, nós vamos ler só o 3º versículo. Doenças psicossomáticas. Amém? Nessa tradução diz assim: quando eu guardei em silêncio, diga comigo assim, silêncio. Quando eu guardei em silêncio, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Na minha tradução diz assim: quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todos os dias. O 4 diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha agora, o meu humor, bota o 4 aí, mãe. O meu humor se tornou uma sequidão de estilo, porque em dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi, o homem segundo o coração de Deus,
Esse homem já tinha ganhado tudo que ele poderia, já tinha conquistado tudo que ele poderia. Nesse momento, nesse texto, ele se encontra em uma depressão e uma angústia profunda. Quem disse que mulher e homem de Deus não pode ter depressão? Quem falou para você e disse que depressão é coisa de Satanás? Quem disse para você que sentir tristeza é coisa do diabo só? Davi aqui estava terrivelmente deprimido. E às vezes você está aqui, uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas o teu coração está em silêncio, como o de Davi. E hoje você tem doenças psicossomáticas na tua vida. O seu corpo está avisando para você: ei, você não está bem. O seu corpo está te dando um toque dizendo assim: ei, procure ajuda. O seu corpo está falando para você: procure o seu Deus, porque senão você vai morrer. Eu já tive doenças psicossomáticas, e muito. E quando eu aprendi o que fazer, a minha vida melhorou 100%. O que é doenças psicossomáticas? Ou transtornos somatoforme? Doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psíquicas, que afetam também o funcionamento do seu corpo. Davi, como eu disse, estava passando uma depressão terrível. E ele estava sentindo que o seu corpo estava envelhecendo. Todas as juntas estavam doídas. Ele acordava de manhã com dor nas costas, ele acordava de manhã com dor no joelho. Quando era mais tarde um pouquinho, ele sentia que a sua coluna está fora do lugar. Isso é uma doença psicossomática. E Davi deixou aqui claro como a vida dele estava. E ele diz também no 4 que o seu humor estava instável. O seu humor estava destruído. Será que o seu silêncio não tem te matado também? Será que o seu corpo não já está sendo afetado? E será que o seu humor, como vai o seu humor? Será que a tua esposa, o teu marido está sofrendo com você pela sua instabilidade de humor? Será que o teu corpo já não está a ponto de explodir pelas doenças psicossomáticas? Deus te trouxe aqui para dizer assim: ei, vamos tirar esse mito. Vamos tirar esse mito da sua vida que isso é coisa de demônio. E comece a tratar de você. Comece a tratar do teu coração. Comece a tratar. Hoje você vai começar a tratar essas doenças emocionais na sua vida. Como o Davi fez. Ele entregou no colo de Deus as suas doenças. O que causa doenças psicossomáticas? Primeiro, que não há regra. Ela pode vir de várias formas. E ela pode vir através de um problema profissional. Você está sentindo preso, você está sentindo amarrada, você está sentindo que existe perseguição no seu trabalho em relação a você. Isso vai começando a afetar o teu corpo, seja por excesso de trabalho ou por falta de trabalho, situações de desemprego. O lado profissional mexe muito com o psicológico de todos nós. Às vezes a pressão de ser um bom profissional, igual, por exemplo, a mim. Eu vim para cá sabendo que em Marataízes existe um preconceito muito grande de tratamento mental, de psicólogo, psicanalista, psiquiatra. E às vezes, exemplo, eu venho para cá e falo assim: meu Deus, aqui é uma sequidão para essa área, o que eu vou fazer aqui, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Aí você olha para a mídia e aí a mídia diz que você tem que gravar vídeo toda semana, e a mídia diz que você tem que falar todos os dias no Instagram, fazer uma live, fazer alguma coisa, e isso vai te impulsionando de uma forma, te pressionando de uma forma, que você começa a ficar preso naquele negócio. Você tenta dormir e não consegue, porque você fica pensando que você pode fazer amanhã para conseguir cliente. E isso, seu corpo vai começando a ficar afetado, o sono já não é mais o mesmo. E depois que atinge o sono, meu irmão, a sua vida inteira é afetada. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu acordava com dor na coluna todos os dias. Por quê? Pensamento.
E eu começava, não conseguia dormir, rolava para um lado, para o outro. Depois disso começou a vir uma azia. E eu pensava que era fome, colocava comida na boca para parar essa dor, essa azia. E eu comendo. Quando eu cheguei aqui, tem 2 meses, 3 meses, eu engordei 15 quilos. 15 quilos. Aí eu parei e falei assim, não, calma aí, calma. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, e comecei a correr. E essa doença psicossomática, essa doença já começou a desaparecer, já mudar de foco. Eu comecei a gastar a minha energia no exercício físico. Então o lado profissional, ele te atinge bastante, você tem que ter cuidado com isso. Outra coisa que pode acarretar uma doença psicossomática são os traumas, os eventos marcantes em sua vida, conflitos familiares, briga dentro de casa, briga com o marido, briga com o filho. Hoje o filho está estudando online, e quando você fala assim, filho, fica estudando aqui que eu vou ali e já volto. Quando cheguei tem embaixo da mesa, fala, o que você está fazendo aqui, você não prestou atenção não? Aí aquilo vai te carretando, e você tem que fazer almoço, e você tem que cuidar de marido, ou você tem que trabalhar, e você tem que cuidar de casa, e era aquela confusão toda, e isso pode trazer uma doença psicossomática na sua vida. Outra coisa, trauma de infância. Se você não fazer que nem Davi, daqui a pouco eu vou falar o que Davi fez para ser liberto dessas doenças. Se você não colocar para fora esses traumas familiares, seja pequeno que ou for, você nunca vai sobreviver. Eu contei isso aqui há pouco tempo. Eu sempre brinquei com as pessoas assim, quando elas perguntam assim, e aí, vai ter mais filho? Eu falava assim, Deus que me livre, está doido? Eu não, dá muito trabalho. Uma vez eu falei assim, não gostava nem de criança. Beleza, sempre brincava. Aí meu filho perde o cabelo, chega para mim depois, do nada, que ele fala as coisas do nada. Pedro sempre fala as coisas do nada, ele chega e fala, você não me ama? Eu falei, como que não? Ué, você disse que não gostava de criança. Eu não fui planejado, pai. Eu tomei um susto com aquilo. Eu virei para a Sandra e falei assim, nunca mais a gente vai repetir isso para ninguém. Isso é um trauma para ele. Ele entendeu que aquilo foi que ele não foi bem-vindo, que ele não era planejado. Às vezes você tem uma coisa pequena, lembra o seu pai apontando o dedo para você, dizendo assim, você é burro, você é idiota, você não vai ser nada na sua vida. Aí você engorda, você tem ataque cardíaco, você tem tremor, você tem insônia, e não sabe por quê. Traumas de infância. Você tem que se libertar disso, senão você morre. Às vezes você costuma deixar essa angústia quietinha, como Davi fez. E lembra que Davi falou, os seus ossos estavam envelhecendo, esfarelando, doído. O humor dele estava inconstante. Traumas. Às vezes você está aqui ansioso, ansiosa, desmotivada com a vida. Às vezes isso é por causa de conflitos familiares ou traumas de infância. Violência psicológica. Hoje eu estou fazendo um trabalho na faculdade e o meu tema é brigas familiares depois da pandemia. E eu comecei a pesquisar pelo IBGE, não é bem IBGE, mas é como se fosse, e foi comprovado, a pandemia tem mais ou menos 4 meses, sei lá, 5 meses, e já aumentou 43% de violência doméstica. Às vezes, as doenças psicossomáticas na tua vida, é porque você não vai bem com seu marido e com sua esposa. Você já não suporta. Você já não consegue olhar para ele ou olhar para ela. E hoje a tua vida está totalmente destruída.
Eu sempre gosto de dizer que a nossa casa é o pedaço do céu. Então você trabalha, você faz um monte de coisa, aí volta para sua casa. Na nossa cabeça, a nossa casa é aquele ponto que a gente para, respira e diz assim: graças a Deus eu estou na minha casa. Bota aquela samba canção, deita no sofá e fala assim: graças a Deus. Aí você já não aguenta mais a tua casa. Quando você chega na tua casa, você já olha como um obstáculo, e você acha que o teu corpo vai responder como? Doenças psicossomáticas, violência doméstica, abusos sexuais quando crianças, abuso moral quando criança, como adolescente, bullying na escola, foi xingada na escola, e você acha que você vai crescer se você não resolver isso na tua vida. Você acha que como que vai ser a tua vida? Eu lembro até hoje os meus bullying, baleia, gigante do pé de feijão, que todo mundo era pequeno, era grande, igual Pedro. Você acha o quê? Você acha que a pessoa que sofre xingamento vai ser normal a sua vida? Não vai ser, não. Às vezes você recalca, como diz a psicanálise, você recalca, ou como se fosse assim: eu vou fingir que eu nem estou vendo, eu estou fingindo que a minha vida é legal, eu vou chegar na igreja, vou chorar, eu vou cantar, eu vou levantar a tua mão, eu vou fingir que tem nada acontecendo, mas lá no seu interior, os seus ossos estão envelhecendo, a azia, como diz Maratimba, está pocando. De vez em quando você tem enjoo, aí pensa: será que eu comi alguma coisa? Não, é doenças psicossomáticas. Você não comeu nada, aí você bota a culpa no arroz, você bota a culpa no feijão, que o feijão estava forte demais, de alho, você bota até culpa na água, mas não, na verdade você está recalcando, ou seja, você não quer olhar realmente qual é o problema. São fatores que levam a doenças psicossomáticas. Ansiedade, tristeza. Muitas pessoas não controlam esse sentimento e geralmente buscam ficar isolados e deixam de tentar suprir os seus problemas. Pessoas tristes, pessoas ansiosas. Eu sou uma pessoa ansiosa, e quem tem ansiedade crônica, que chama TAG, se você tem 3 desses princípios, provavelmente você tem transtorno de ansiedade generalizada. Vou dar um exemplo: ataque cardíaco, de repente, vamos colocar assim, azia, úlcera no estômago, se você tem insônia, se você tem, agora me fugiu aqui, mais tarde eu vou lembrando, mas se você tem 3 desses sintomas que eu acabei de falar aqui, ou esses 3 que eu te disse, provavelmente você tem ansiedade generalizada. E o que você vai fazer? Você precisa pedir ajuda, porque se você não pedir ajuda, você vai começar a ir para um período, para um lugar, um problema tão irreal na sua vida. Se você cometer um suicídio, pouco custa. E não vai colocando a culpa em Satanás, não, que Satanás ele só coloca a lenha na fogueira, mas quem coloca o fogo é você. Você que tem que apagar esse fogo. É você que tem que dizer assim: não, eu preciso tratar isso na minha vida. Lá em Belo Horizonte, tem uma cultura muito diferente do que aqui. Aqui, se você recebe um salário mínimo, você tem, por exemplo, 2 ou 3 prioridades: água, luz e comida, por exemplo. Se aqui é 3, lá é 4. Água, luz, comida e tratamento psicológico. Todos trabalham dessa forma. Nós temos muito preconceito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para um psicólogo, para fazer a bariátrica, eu precisava de um laudo. E eu sentei na cadeira e o psicólogo, muito seco. E aí? Falou só assim para mim: e aí? Aí eu tentando fugir, eu falei: e aí que eu preciso de um laudo. Aí ele olhou para mim e falou assim: fala, e aí?
Você não veio aqui por causa de laudo, não. Você chegou a 140 quilos porque tem um problema na sua vida. Qual que é? E eu tentando resistir. Não, vim aqui por causa do laudo. Não, meu pai é obeso, a família do meu pai também é obeso. Não. Se não. Seu pai era obeso quando eu era adolescente? Eu falei, não. Você era obeso quando eu era adolescente? Eu falei, também não. Então como que você fala que a culpa é dos outros? A culpa é sua. Me fala a culpa. Aí eu comecei a falar desde a minha juventude. E ele falou, rapaz, para que esse peso? Por que se cobrar tanto, rapaz? Eu olhei para ele, senti um confronto tão forte, que eu falei, não, tudo bem, na próxima sessão eu volto. Nunca mais eu voltei. A culpa era dos outros? Ou a culpa é minha? Ou a culpa é nossa? Se você tem algum desses sintomas aqui, cuidado. Sintomas psicológicos de doenças psicossomáticas: estresse, ansiedade, impaciência. Se você tem problema de concentração, alguém está falando com você, e você está olhando assim, quando você vai ver, você está em outro planeta, em Marte, Plutão, e às vezes a pessoa tem tanto problema de concentração, que ela começa a olhar para você assim, o olho dela começa para o lado, já viu isso? Começa para o lado, aí você acorda, balança a cabeça. Você não consegue ler um livro, você começa a ler um livro e a sua mente começa a viajar, você tem que voltar de novo. Isso é um sintoma psicológico. Sintomas físicos: taquicardia, dores de cabeça frequente, redução das defesas imunológicas, doente o tempo inteiro, sai de uma gripe, vai sinusite, amidalite e vai para lá e para cá. Queda de cabelo, mulheres penteando o cabelo lá em casa, toda semana eu tenho que tirar no ralo assim, parece até uma taturana. Insônia, tensão muscular. Eu tinha um problema, o meu maxilar é solto, eu não posso comer um x-tudo que ele sai fora do lugar. Várias vezes eu estou comendo, o trem ficou agarrado assim, e eu puxando para cima para tentar voltar, porque eu mastigava assim, tensão muscular aqui. Quem tem esse problema sabe o que é. Fica se mordendo aqui, mordendo. E quando chega à noite, isso aqui já está dolorido, ou já está fadigado. Isso é tensão muscular, ou problemas aqui, pessoa que faz isso o tempo todo, tensão muscular. Se você tem 3 desse aqui, vou falar de novo: taquicardia, dor de cabeça frequente, redução de defesas imunológicas, queda de cabelo, insônia, tensão. Tem 3 dessa aqui, provavelmente você tem TAG. E você tem que começar a observar a tua vida. Outra coisa, preste atenção nessa lista de doenças psicossomáticas aqui. No sistema nervoso, como enxaqueca, dores na vista, dormência. Minha mão está dormente, estou infartando, tem esse negócio? Mão dormente, formigamento, simulação de dores neurológicas. Pele, por exemplo, irritação, coceira e problemas dermatológicos provocados pelo sistema nervoso. Pessoas que têm psoríase, pessoas que têm coceira, às vezes vai pulando para um lado para o outro. Isso é uma doença psicossomática. Pode ser, não vou falar que é, mas pode ser. Músculo e articulação, dores e tensões e contraturas. Dor de garganta, inflamação nas amígdalas, sensação de nó na garganta. Não tem esse negócio? Parece que eu estou tentando comer e não consigo. Parece que tem uma coisa agarrada, estou conseguindo tomar nem água. É isso. Sistema circulatório, dor no peito, palpitação, pressão arterial alta, sintomas parecidos com o de infarto. Você vai no médico e ele fala que a sua pressão está normal. Não, você está sentindo isso? Mas está normal, sua pressão está normal. Se você fez exame e não constou nada, olha que pode ser uma doença psicossomática. Sistema respiratório, falta de ar e sufocamento. Agora que eu parei, antigamente eu ficava assim. Quem é assim? Parece que o ar falta.
aí você volta ao normal, ou você está assistindo televisão. Isso é sensação de sufocamento, falta de ar. Estômago, queimação, dor no estômago, náuseas, gastrites, úlceras gástricas, também pode ser doenças psicossomáticas. Intestino, prisão de ventre ou diarreia. Sistema urinário, dor e dificuldade para urinar e doenças urológicas. Ou seja, eu estava conversando com uma paciente minha e ela carrega muita coisa para ela, muita coisa. E eu falei para ela, olha, você não acha que você deve tomar essa posição nessa área, você não acha, não? Não, eu consigo tirar de letra, Falei assim, olha, conseguir tirar de letra você não vai conseguir não, você pode tentar ir mais para frente conseguir, mas não acho que vai ser fácil não. Aí, essa semana, eu falei, aí, não vai para consulta não? Ô, eu estou internada. Por quê? Porque o médico está tentando achar um problema no meu rim aqui. Eu fiz os exames e não deu certo. Ainda não encontrou não, mas eu creio que vai encontrar. Deve ser um cálculo, deve ser alguma coisa. Eu falei, o que você sentiu? Eu comecei com uma vontade de urinar muito forte. Uma queimação na urina muito forte. Aí chegou um ponto que começou a me dar febre. Aí eu liguei para essa pessoa ontem, ela me disse, não achou nada não. Eu falei, você não é melhor, em vez de você procurar um médico, resolver os seus problemas psicológicos? Você sabia que um problema psicológico ele pode trazer febre? Eu estava tratando de paciente lá em Minas. Eu estava recém-formado. Aí, eu comecei uma paciente. Nenhum psicólogo, nenhum psicanalista pode tratar de pessoas que têm esquizofrenia. Porque não compete a nós, compete ao psiquiatra. E ela tinha um laudo de esquizofrenia, porque ela ouvia vozes, ela ouvia alguém perseguindo ela dentro de casa. E eu falei assim, oi, tudo bem, pá, tal, tá vendo alguma coisa? Não estou vendo nada não, mas à noite, chega às 6 horas, um monte de gente aqui dentro de casa fica falando comigo, fica falando a respeito de mim, falando para me matar. Eu falei, então tá, me fala os seus problemas, seus problemas físicos. Eu sou transplantada, todos os dias eu faço hemodiálise em casa. Aí eu, você faz hemodiálise em casa? Faço. Qual que é o seu último exame? Me dá o seu exame aí. Eu comecei a olhar o exame dela, o potássio dela estava lá nas alturas, e alguns hormônios fora do normal. E eu achei estranho aquilo, liguei para o doutor Fúvio, que é daqui, doutor, que é amigo meu, dá uma olhada nisso aqui, e vê se esse hormônio pode causar problemas neurológicos. Ele olhou, claro, uma pessoa que tem uma dosagem dessa de potássio, e mais, vai ter delírios. Então, o rim dela está causando esses delírios. Não é nada de esquizofrenia não, é o rim que não está funcionando como deve estar. Você está entendendo? Porque tudo não é demônio. Se o seu rim não vai bem, se você não bebe água, se você não cuida do seu rim, você pode ter delírios, a tua cabeça pode sair do eixo, e você pode levar um suicídio, porque você não está pensando como você deveria pensar. Às vezes você está aí pensando assim, o que o pastor está falando? Em vez de estar pregando a Bíblia, ele está falando. Irmão, se você não tomar conta do seu corpo, você não entenderá a Bíblia, você não entenderá a voz de Deus, porque a sua cabeça está totalmente destruída pelos problemas fisiológicos, e você pode levar uma depressão. Essa mulher que eu estava tratando, irmãos, ela não andava, ela era acamada há anos. Quando eu descobri que era problema hormonal, eu comecei a desafiá-la. Levanta, você pode, vem, você consegue. E ela começou a andar, de 3 a 4 anos sem andar, ela começou a andar.
porque ela estava sendo colocada como esquizofrênica. Abra sua mente e entenda, se você não cuidar da sua vida, uma vez que você sair do eixo emocional, você vai entrar em um lado que ninguém mais vai poder falar com você, porque você não entende. Cuide do seu corpo. Uma doença psicossomática assim instalada, você pode ter problemas até com a sua vida sexual, diminuição de desejo sexual, alteração no ciclo menstrual, impotência, dificuldade para engravidar e assim mais. Você está com problemas psicossomáticos, você começa a ter impotência, a sua esposa olha para você e fala assim: você não tem desejo mais em mim, olha o angu de caroço, e você está colocando culpa no demônio. Doenças psicossomáticas que precisam ser tratadas. A sua menstruação é louca, doenças psicossomáticas. Problema de engravidar, você quer engravidar, não consegue, olha aí, pode ser isso. Abre a tua cabeça, irmãos. Vamos parar com esse preconceito, entender que pode afetar. Afetou Davi, que era segundo o coração de Deus. Davi, uma vez que ele peca, e a sua consciência começa a trabalhar contra ele, Davi manteve em silêncio, guardando todas as suas frustrações, todas as suas angústias, todas as suas tristezas. Há um ponto, a Bíblia não fala, mas há um ponto, quem sabe ele estava acamado nesse momento, quem sabe ele não saía mais do palácio nesse momento, quem sabe ele chorava dia e noite, quem sabe ele perdeu o prazer de viver, quem sabe? E às vezes nós queremos ser tão espiritual, achando que isso não pega na gente. Tantos pastores que perderam a vida no passado, tantos pastores que perderam a vida esse ano, tanto. Vamos olhar para nós e pergunte: será que não tem um trauma na minha vida? Será que não tem algo na minha vida que está me matando?